Obrigada, Penélope. E uma pesquisa relaciona recusa de medidas protetivas a aumento de casos de feminicídio. Vamos conversar com Roseli Pires, professora da UFES e coordenadora do estudo. Boa noite, Roseli. Seja muito bem-vinda ao Link aqui com a gente. E eu queria já começar entendendo o que é recusa a medidas protetivas e qual a relação delas com o feminicídio, por favor. Então, quando a gente fala de medida protetiva, é importante entender que medida protetiva é uma ferramenta importante para salvar a vida das mulheres. Né? Recusar a medida protetiva e deferir é você estar impossibilitando a essa mulher ter o acesso a essa ferramenta importante. Por que uma mulher chega a fazer a denúncia? Porque ela quer a proteção do Estado. E a proteção do Estado, inicialmente, se dá a partir da medida protetiva de urgência. Se ela não tem essa medida, todos os passos posteriores são postergados. Ô, professora, como é que foi desenvolvido o estudo e as principais conclusões? Esse estudo foi feito no Espírito Santo, mas também a nível nacional, né? Sim, o estudo ele começa com o documento do CNJ e da Lei Maria da Penha, do Convênio Maria da Penha, que mapeou todo o processo em relação à demanda de medida protetiva. Então, como que foi feito o trabalho? Eles mapearam vários anos. Para cruzar com os dados do feminicídio, nós pegamos o ano de 2020 e 2021. Porque o 2022, o mapa da violência e etc., os outros dados, vai aparecer agora no final de agosto e setembro. Quando a gente cruza os dados, o que a gente percebe? Vários estados que tiveram um aumento de feminicídio também tiveram um aumento de negativa de medida protetiva. E as medidas protetivas, os feminicídios que tiveram aumento, a gente mapeou que as mulheres que morreram eram mulheres negras. Então, a gente tem, por exemplo, o Rio Grande do Norte, que é um estado que teve mais de 50% de aumento de medida de feminicídio, teve mais de 10% de indeferimento de medida protetiva e que teve mais de 86% de morte de mulheres negras. Quando você pega o estado do Espírito Santo, isso mapeando o documento que nos foi dado pelo Conselho Nacional de Justiça, você vai encontrar que o estado do Espírito Santo teve 46% de aumento de feminicídio no período de 2020 e 2021. Teve indeferimento de quase 10% de medida protetiva e dessas mulheres que morreram, 85% das mulheres eram mulheres negras. Então, a universidade, a partir do nosso projeto, que é Fordam, Cultura de Enfrentamento à Violência, que socorre, acolhe mulheres vítimas de violência em São Pedro, na Grande São Pedro, a gente entendeu que existe uma linha muito ligada entre feminicídio, entre negativa de medida protetiva e morte de mulheres negras. E como a mulher pode saber quando ela tem direito a ter a medida protetiva? Uma vez que ela sofre violência e ela está em risco de vida, né, ela precisa ir à delegacia ou fazer o boletim de ocorrência e solicitar a medida. Toda mulher que sofre violência, ela pode e deve solicitar a medida. Professora, por que esse dado é tão importante, já que a gente encontra aí mulheres, na sua maioria negras, em condições, às vezes, de vulnerabilidade também, né? Porque, às vezes, ela não tem dinheiro, de repente, para ir até o local fazer a denúncia, não tem o suporte. O que está faltando? Esse dado é importante também para a gente melhorar algumas condições para que essa mulher consiga fazer, né, a denúncia. Importante pergunta. Esse mesmo período que foi mapeado, nós percebemos que havia uma produção de um dinheiro destinado à política pública de enfrentamento à violência, um orçamento de 21 milhões. Desses 21 milhões de 2020 e 2021, somente 1 milhão foi usado. Então, essa mulher pobre, né, negra de periferia, que precisa ter auxílio para poder fazer ter alimento dentro de casa, um Bolsa Família, que ela precisa ter pensão alimentícia, que ela precisa ter auxílio para poder ter um lugar para morar. Essa mulher não teve as políticas públicas adequadas. Então, é importante a sua pergunta, porque quando você está falando que está morrendo a mulher negra, essa mulher negra não recebeu medida protetiva, não teve política pública que pudesse dar a ela uma autonomia financeira diante do agressor, não teve as condições de ser atendida corretamente na delegacia. Existe uma pesquisa de Toronto e Brasil que mostra que a mulher negra, ela não tem um atendimento adequado nas DEAN como a mulher branca, porque
não há uma representatividade. Lá não tem uma juíza negra, não tem uma delegada negra, não tem uma escrivã negra. Então, o racismo, ele é estrutural. Quando ela chega no espaço que ela não tem um acolhimento, ali já começa o processo de violência institucional. E aí você vai se agravando. Não sai a medida. Por que não sai a medida? Na nossa pesquisa que a gente analisou, existe caso de racismo nos indeferimentos. Então, quando sai o indeferimento, está ali descrito, por exemplo, não, a mulher estava usando Rastafari. O que Rastafari tem a ver com a solicitação de medida? Então, são questões que a gente precisa fazer enfrentamento, de formação atualizada desses agentes que acolhem essa mulher, seja o policial, seja a escrivã, seja a delegada, seja a juíza que dá o parecer final, para que essa mulher negra de periferia que está morrendo e que está com a medida protetiva negada, que ela sim possa ter a sua vida mantida. Perfeito, professora. Muito obrigada. Penélope, é com você. Obrigada. É importante também que você, mulher, denuncie e peça ajuda às pessoas também quando precisar, sofrer qualquer tipo de assédio, de violência, né? É importante denunciar. Então, antes da professora ir embora, eu queria que a senhora falasse aqui o número de telefone que as mulheres devem entrar em contato, professora. Sim. Isso é importante. Quando você entra em contato com o 180, que agora foi reformulado, você tem todo o atendimento que você precisa. Então, é importante. No estado do Espírito Santo, a gente tem a Casa do Cidadão, que é um espaço importante para a mulher negra de periferia, porque lá ela tem um conjunto de atendimentos que ela pode acessar. Perfeito. Obrigada, professora.